Olá, tudo bem com vocês? Quero convidá-los a participar desse nosso momento de meditação e devoção ao nosso Deus triuno, nesse momento todo especial de Páscoa, onde lembramos o sacrifício de Jesus em nosso lugar, o perdão que Ele conquistou para todos nós e a alegria que brota do nosso coração ao saber que Deus está vivo ao nosso lado, nos oferecendo todos os benefícios de sermos seus filhos. Nos acompanhem com a participação da banda da igreja, que tem alguns integrantes que são do Colégio Concórdia, também com a mensagem da Palavra de Deus aos corações de cada um. Seu sofrer participa da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente
O que é sacrifício? Sacrifício sempre lembra a dor, o sofrimento, fazer alguma coisa que é penosa. Sacrifício vem a nós, muitas vezes, em situações em que temos que extrapolar os nossos limites e fazer coisas que naturalmente não faríamos. Sacrifício pode ser oferecido em favor de alguma causa especial, talvez pela doação de tempo ou de dinheiro em um ato de solidariedade. Sacrifício também acontece quando nós estamos sofrendo para conquistar algo que nos é muito caro. Tem pessoas que acabam sofrendo e executam grandes sacrifícios por alguém querido que por vezes se distanciou ou que mora longe e precisa de uma viagem grande para ser encontrado. Sacrifício em função de conseguir recursos para manter a família, por exemplo, e então a pessoa vai fazer algo além de sua força para conquistar uma qualidade de vida por aquele seu ente querido que está em casa aguardando. Pode ser um filho, pode ser um pai, a mãe, pode ser irmão ou até mesmo a esposa. Sacrifício sempre vem acompanhado de uma expressão de que é o sofrer por algo, e quando nós dizemos que é algo que não traz o retorno daquilo que nós queremos, porque quando nos esforçamos por alguma coisa e o retorno acaba aparecendo, nós não entendemos como um sacrifício, mas sim como uma dedicação ou um esforço, que é diferente de quando nos esforçamos para alguma coisa e não recebemos nada em troca. Quando lembramos de alguém que sofreu, padeceu, passou por humilhações, privações e muitas dificuldades e não recebeu nada em troca, sempre vem à nossa mente a imagem de Cristo. O Jesus enviado por Deus a esse mundo que sofreu por nós e de fato não foi reconhecido. Muitas pessoas que observam a ação de Jesus Cristo nesse mundo ficam se questionando: será que o que ele fez foi real e verdadeiro? Será que o que ele fez trouxe para nós um benefício tão grande? Bem, antes de ver todo o benefício que Cristo nos trouxe, é importante percebermos o motivo pelo qual ele exerceu todo este esforço e o sacrifício em nosso lugar na cruz. O texto de Hebreus, no capítulo 10, os versículos 10 a 12, dizem assim: E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se ao lado direito de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz traz para nós resultados muito benéficos sem os quais nós não poderíamos viver. O primeiro é a purificação da nossa própria vida, de acordo com o que ele fez em nosso lugar. Em um primeiro momento, podemos ficar pensando: qual a minha responsabilidade diante do sacrifício de Jesus? Por que ele teve que morrer na cruz em meu lugar, por mim? Nem todos se dão conta de que, de fato, nós temos pecados, e esses pecados nos afastam de Deus e nos deixam com uma dívida muito grande em relação ao que Deus fez por nós. Deus é tão bom, Deus nos abençoa, Deus nos coloca aqui nesse mundo e nos oferece tantas oportunidades de sermos felizes. Muitas vezes negligenciamos todas essas bênçãos que Deus nos oferece e acabamos esquecendo de agradecer, esquecendo de testemunhar e esquecendo de fato de perceber que é dele que vem tudo aquilo que nós temos no mundo. Por causa disso, essa postura de negligência e ignorar aquilo que Deus nos faz, nos afasta dele. E Deus, na verdade, nos ama a tal ponto de nos querer de volta para perto dele, nos trazer para o seu convívio
e mostrar de uma vez por todas de que Ele é de fato Deus, Criador e mantenedor desse mundo. Quando Deus nos coloca aqui, Ele não nos abandona, mas se preocupa conosco porque está sempre do nosso lado. Dessa forma, Ele nos purifica, tira o pecado que está em nosso coração, afasta de nós a maldade e nos dá um coração limpo e puro para podermos viver novamente em convívio com Ele. Nesse momento é que entra a ação de Jesus Cristo, que é o seu sacrifício, o se oferecer por nós na cruz, para se colocar em nosso lugar nesta dívida que nós temos com Deus. Nesse momento, observando isso que Deus fez por nós, podemos mais uma vez olhar para Ele com o coração agradecido. E através do que Cristo fez por nós, uma única vez por todas, sem ser necessário fazer mais vezes, um sacrifício verdadeiro e que traz um resultado extremamente benéfico, oferece a cada um de nós o perdão. Quando o sacrifício vem até nós através de Jesus Cristo, e esse texto nos aponta exatamente isso, recebemos de Deus a purificação no coração e também o perdão dos nossos pecados. Toda vez que nós nos sacrificamos por alguém ou por alguma causa, ficamos sempre avaliando se esse sacrifício, esse investimento de tempo, valeu a pena. Queremos ver e medir se o nosso esforço não foi em vão. Todo sacrifício que nós fazemos aqui no mundo requer um peso e uma medida para ver se foi válido. Cristo veio a esse mundo e mostrou que existe uma forma diferente de se dedicar pelas pessoas. E quando lembramos isso na Páscoa, percebemos que Ele mostra um sacrifício sem querer nada em troca. É uma forma dele conduzir a sua vida e mostrar a cada um de nós de que vale a pena se dedicar, vale a pena acreditar nas pessoas, vale a pena querer o bem do outro, mesmo que em um primeiro momento não sejamos assim reconhecidos. A história da Páscoa, em que Jesus morre na cruz para nos salvar e oferece a sua própria vida para nos perdoar, nos incentiva a também sermos assim com outras pessoas. Quando nós nos perguntamos se vale a pena investirmos tempo, dinheiro, dedicação, talentos ou termos paciência com as pessoas que estão à nossa volta, logo pensamos se isso tudo vai trazer um retorno benéfico para nós. Mas quem sabe o pensamento pode ser inspirado pelo próprio Deus. Qual o benefício que isso está trazendo para aquelas pessoas ao qual nós estamos nos sacrificando? E só por isso já vale a pena. É o que Jesus pensou e nos incentiva a pensar também. Páscoa é um período de sacrifício, mas é um sacrifício bom, que traz resultados positivos, não só da parte de Deus a todos nós, mas como incentivo de que nós possamos também nos dedicar para as pessoas que estão à nossa volta. Vale a pena se sacrificar para estar num ambiente mais agradável? Vale a pena se sacrificar e, por vezes, deixar de lado algumas teimas? Vale a pena se sacrificar e, por vezes, viver uma vida mais humilde, mas correta, de acordo com aquilo que Deus espera. Páscoa é sacrifício de Jesus por nós e de nós também para tornarmos esse mundo um mundo ainda melhor. Todos nós maior
Você sabe o que é perdão? Por vezes ficamos imaginando que perdão é esquecer aquelas coisas que aconteceram no passado e que nos trouxeram prejuízo. Sei de pessoas que passam por dificuldades e na hora em que têm de perdoar alguém, ficam com certa restrição, porque dizem para o seu coração e até expressam isso em palavras, dizendo: se eu perdoar, aquela pessoa vai fazer de novo. Como se precisasse segurar consigo aquela mágoa como um sinal de que o outro não pode mais lhe ofender ou fazer algum prejuízo. Bem, o que é o perdão no seu coração? Das mais diversas formas de entender o que é perdão, quero compartilhar com vocês uma expressão que vem muito próxima daquilo que nós estamos vivenciando nesses dias em que lembramos a Páscoa. Jesus, quando veio ao mundo, ele perdoou. O seu sacrifício na cruz trouxe o perdão. E segue a nós agora a tarefa de também compartilhar este perdão para outras pessoas. Como é que isso funciona? De certa forma, perdoar é como se nós estivéssemos jogando fora tudo aquilo que nos prejudica. Aquilo que vem a nos tirar o sono, o sossego, o que deixa mágoa e rancor dentro do nosso coração e que precisa ser descartado. Perdoar é então jogar fora o lixo da nossa vida. Olhando por esse aspecto, fico imaginando algumas pessoas que ficam o tempo inteiro guardando no seu coração aquela sensação de raiva e rancor, de mágoa e lembrança de coisas ruins que as pessoas lhe fizeram. Quanto tempo nós levamos isso junto conosco? É um peso desnecessário e com certeza algo que não acrescenta em nada em nossos corações. Perdoar nos dá um alívio tão grande em nosso coração, em nossa vida, que podemos dizer que após o perdão nos tornamos outras pessoas, pessoas diferentes, pessoas mais leves, pessoas mais tranquilas e, por que não dizer, humanizadas. Somente o ser humano é que guarda no coração mágoa e rancor pela lembrança de algo ruim que alguém fez. Claro que nós não podemos esquecer os erros do passado, porque foram eles que nos trouxeram até os dias de hoje. Mas, ao mesmo tempo, ficar preso neles é o mesmo que guardar uma mágoa tão grande que nos impede de crescer, melhorar e seguir a nossa vida com tranquilidade. Muito me deixa intrigado, e cada um de nós conhece alguma situação em que alguma pessoa tem dificuldade de perdoar, porque imagina que perdoar é o mesmo que esquecer. É o mesmo que ter como se fosse um problema de memória e nunca mais lembrar daquilo que aconteceu. Bom, perdão não é só isso. Tem sim uma relevância muito grande no deixar para trás tudo aquilo que aconteceu. Mas não é um esquecer tão somente, porque as ações que nós fazemos e as pessoas fazem em nossa vida deixam marcas. E essas marcas não são tão simples assim de serem apagadas. Mas tem pessoas que não largam nenhum momento a mágoa e não perdoam de forma alguma. O que acontece? Por que será que algumas pessoas têm dificuldade de perdoar? Um dos motivos é o medo. O medo de que, se perdoarem, as pessoas possam lhe magoar de novo. E ninguém gosta de ser magoado. Também pode acontecer de alguns imaginarem que, se forem perdoar as outras pessoas, vão ser encarados como muito bonzinhos, pessoas que não levam as coisas em consideração e que não têm um pensamento muito firme e forte a respeito de suas convicções. Lembrem, não tem nenhuma relação com firmeza e autoridade o fato de não perdoar. O não perdoar é como se nós estivéssemos abraçados no lixo da nossa vida, carregando por todo lugar as consequências de estar abraçado naquilo que nos prejudica.
dor, sofrimento, limitações de relacionamento, dificuldade de compreender as outras pessoas e até a nós mesmos, e preenche um espaço grande em nosso coração com algo que não traz nada de bom. Perdoar é se livrar daquilo que nos prejudica. Muitas pessoas vivem assim, porque têm dificuldade de perdoar um que lhe fez o mal. Agora eu lhe pergunto, e se fosse uma multidão de pecados? Pessoas que cometem erros dos mais diversos e nem se dão conta, nem sequer vêm até nós nos pedir perdão. Será que então assim nós iríamos perdoar? Conheço alguém que de fato carregou o fardo de ter sobre os seus ombros o peso do pecado de todas as pessoas. E ofereceu o perdão e muitos nem sequer quiseram esse perdão. Isso sim é uma carga muito grande para ser carregada. Se fosse para algum de nós, jamais seria feito. Se tivesse sobre a nossa responsabilidade perdoar uma multidão de pecados, seria assim um fardo muito grande para ser carregado. O texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 14 e 15, diz assim: Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Olha que interessante esse texto bíblico onde Jesus está alertando os seus discípulos e a nós também hoje a respeito do perdão. Se nós perdoarmos as pessoas, Deus vai nos perdoar. Caso nós não perdoemos as pessoas, Deus também não vai nos perdoar. Como será que funciona isso? Na verdade, é um caminho incompreensível para nós seres humanos. Aqui nesse mundo, nós vivemos a dinâmica do fazer por merecer, ou, como se diz no ditado popular, o toma lá, dá cá. Significa que se eu fizer alguma coisa para alguém, aquela pessoa vai fazer algo para mim. Agora, se eu não fizer algo para alguém, ela também não tem responsabilidade de fazer algo para mim. Esse é o pensamento desse mundo. E aplicando esse versículo a esse mundo, nós percebemos o quanto algumas pessoas são rígidas, cruéis até, em relação ao próximo. Por quê? Porque o próximo também não se esforça, dizem elas. Porque ele não faz por merecer, justificam dessa forma e acabam jogando a sua responsabilidade sobre os ombros do outro. Quando pensamos no perdão condicional, à medida em que o outro me perdoa, pensem, isso não funciona. Porque então eu vou esperar o outro me perdoar para que eu possa perdoá-lo, ao mesmo tempo em que ele espera eu perdoá-lo para que ele possa me perdoar, e assim nós não vamos a lugar nenhum. É necessário quebrar esse ciclo, e é o que Jesus faz. Quando ele vem até nós, ele faz algo que ninguém espera. Ele perdoa primeiro, para depois esperar que nós, com o coração reconhecido do perdão e agradecido do perdão, também possamos fazer isso para outras pessoas. Notem que esse versículo é um incentivo. Ele diz, perdoem as pessoas assim como Deus nos perdoou. Perdoem ao próximo porque Deus já está nos dando de graça o presente da libertação de todos os males que nós fazemos. E isso é a graça do perdão oferecido por Deus sem querer nada em troca. Deus nos dá um pacote cheio de perdão, um presente da sua graça e do seu amor e da sua misericórdia a todos nós. Quem não recebe o perdão de Deus, obviamente não vai perdoar outras pessoas. E é por isso que Deus diz, se nós não estamos perdoando, Deus também não nos perdoa, porque nós não queremos o perdão que Ele oferece. Jesus veio para quebrar esse ciclo e oferece a todos nós o perdão, acima de qualquer condição. Ele vem nos ajudar e assim podemos também perdoar outras pessoas. Páscoa é perdão, perdão incondicional. A morte de Cristo na cruz como um presente, para que quando nós abrirmos esse presente,
agradecidos por tudo que recebemos, possamos assim distribuir esse presente de perdão e nos livrar de tudo aquilo que prejudica a nossa vida e guarda rancor e mágoa no nosso coração. Perdoar é liberdade. Páscoa é perdão. Paz e proteção, pela oração nos chegamos junto a Deus, pela oração nos chegamos junto ao Pai, pela oração eu te peço perdão, pela oração muita fé e comunhão. Serviço em gratidão, pela oração, nosso amor e boa ação, pela oração nos chegamos junto a Deus, pela oração nos chegamos junto ao Pai, pela oração, louvor e adoração. Nosso culto e devoção, pela oração nos chegamos junto a Deus, pela oração nos chegamos junto ao Pai, pela oração. O que te deixa feliz? Nessa semana de Páscoa, muitas pessoas estão se preparando para presentear uns aos outros, como uma das tradições desse período festivo, onde se entrega algum presente para ver o outro feliz. Há pessoas que ficam felizes com as suas conquistas, pessoas que ficam felizes com o relacionamento com a sua família. Tão importante a alegria em nosso coração que gostamos de também compartilhar esta alegria com as outras pessoas. Mas, de fato, o que te deixa feliz? A família? Amigos? Conquistas? Para algumas pessoas, muitos que eu conheço, que têm todos esses recursos à sua disposição, procuram alegria na paz de espírito. Aquela consciência tranquila por ter feito bem o seu trabalho, feito as coisas com dedicação e honestidade, com muita responsabilidade, e ao final do dia podem assim deitar no travesseiro, tranquilos, com paz de espírito, o que lhes traz sim alegria. Mas a alegria nesses últimos tempos tem sido sim um artigo muito raro. Tantas preocupações e dificuldades, momentos em que nós queremos fazer algumas coisas, mas nem sempre conseguimos, pelas restrições mais diversas que estamos vivendo nesses últimos tempos. Quantos de vocês gostariam de estar na sala de aula tendo aula, em vez de assistir aula pelo computador? Quantos professores gostariam de estar presencial dentro de uma escola, fazendo suas atividades, cheio de criatividade e botando seu potencial em prática, mas não podem, ficam restritos às vezes a uma tela de computador? Quantas famílias gostariam de ter feito a sua viagem, visitar algum familiar, ter talvez o seu comércio, a sua atividade de trabalho funcionando normalmente, mas não podem. Por isso, às vezes, é tão difícil ficar feliz o tempo todo.
Mas a pergunta permanece: o que te deixa feliz? Nós temos um desejo dentro do nosso coração de ter a alegria e poder compartilhar momentos de alegria. A felicidade vem até nós das mais diversas formas e cada um aqui poderia responder de acordo com o seu desejo e com a sua vontade. Mas a alegria também é algo que se conquista. E quando Deus veio a esse mundo e na Páscoa comemoramos a maior alegria que podemos desfrutar, é a presença de Jesus ao nosso lado. O texto de João, no capítulo 16, o verso 22, diz assim: assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Aqui existe uma promessa tão viva e forte vinda do próprio Deus ao nosso coração, de que a alegria que nós vamos receber não vai ser tirada jamais do nosso coração. Será que existe uma alegria que dura tanto assim? Será que existe algo tão firme e forte que jamais vai ser tirado? Pois existe. É a presença de Deus do nosso lado. Mas a presença de Deus tão somente não faz aquela alegria brotar em nosso coração, a menos que nós entendamos qual é a intenção de Deus do nosso lado. E isso é feito pela fé que habita em nosso coração. Conheço pessoas que têm medo de Deus por causa do julgamento, por causa da condenação, por causa daquilo que aparece no texto da Bíblia, dizendo que a alma que pecar, essa morrerá, de que Deus condena as pessoas que cometem pecados. Pois bem, esta é a verdade. Mas não é a única verdade que existe no texto da Bíblia. Também ela fala de que Deus vem nos dar alegria da sua presença através do perdão e do sacrifício de Cristo que nós falamos no começo da nossa mensagem. Vem até nós um momento tão importante onde percebemos como que a alegria faz parte da nossa vida no convívio com Deus. Por quê? A alegria vem quando nós somos aceitos por Deus, assim como nós somos. Gosto muito dessa imagem que está aparecendo quando Jesus abraça uma pessoa. Ela aparece em diversos momentos onde se procura conforto e consolo nos braços de alguém que está sempre à nossa disposição. Por vezes, na sociedade, para nós sermos aceitos pelos outros, precisamos nos disfarçar. Disfarçar de bom amigo, disfarçar de bom funcionário, disfarçar de bom irmão, bom filho, bom pai. Não digo que é um fingimento, mas é uma forma de demonstrar para as outras pessoas o quanto nós estamos bem, mas na verdade não estamos. O quanto nós somos fortes, mas na verdade fraquejamos. O quanto nós somos convictos de que estamos corretos, fazendo a coisa pelo melhor, mas na verdade estamos com muito medo de errar e causar até mais prejuízo. Jesus, quando olha para nós e nos abraça nos seus ombros, ele está fazendo isso com muita convicção, porque ele sabe exatamente quem nós somos. Por mais que tenhamos disfarces aqui no mundo, Jesus nos aceita assim como nós somos, fracos, com dúvida, cheios de pecado e extremamente dependentes. E é isso que ele realmente gosta, nos ver sem disfarces, assim como nós somos, limpos diante dos seus braços para poder ser recebido por ele na eterna alegria. Quando nós olhamos para esse momento de Páscoa, ficamos nos perguntando: Jesus morre na cruz e oferece o perdão para todos nós. Será que eu também recebo esse perdão? E aí vem a pergunta na sequência: será que eu mereço esse perdão que Jesus me dá? O que eu fiz para merecer isso? E aí a resposta vem do próprio Deus. Não fizemos nada para merecer aquilo que Jesus fez. Ele o fez tão somente por amor. E essa é a alegria da Páscoa, o Cristo vivo à nossa disposição, que ressuscitou dos mortos para nos dar essa alegria da vida plena junto com Ele.
Muitas pessoas pensam que estar com Deus é somente no céu, depois que a vida terminar, mas não. É aqui nesse mundo, junto com Ele, nos dias de hoje, na presença de Deus, fortalecendo a nossa vida e nos dando plena convicção do seu sacrifício em nosso lugar, do perdão que está à disposição de todos nós para aliviar a nossa alma e especialmente da alegria que Ele mesmo nos oferece pela sua presença ao nosso lado. Quantas vezes queremos ser felizes e não conseguimos? Quantas vezes não somos compreendidos nos nossos projetos e desejos pelas pessoas que estão à nossa volta? Quantas vezes queremos e não conseguimos ser felizes da maneira que desejamos? Pois Deus está à nossa disposição, através do seu Filho Jesus Cristo, para nos aceitar com todas essas dúvidas, mesmo frustrados com as dificuldades que nós vivemos, nos dando um sacrifício, mesmo não recebendo nada em troca, nos dando um perdão incondicional, mesmo que nós não consigamos, em um primeiro momento, perdoar as outras pessoas, assim como Deus espera. Ele nos ensina a fazer isso e nos dando a alegria da sua presença em todos os dias da nossa vida. Páscoa é alegria, Páscoa é perdão, Páscoa também é o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Que a Páscoa reine no coração de cada um de vocês e que nós tenhamos a disposição de falar para as outras pessoas através da nossa vida, do testemunho que nós temos, para que mais pessoas também conheçam esse amor de Deus por nós. Fiquem todos muito bem, uma feliz Páscoa é o desejo do Colégio Concórdia, também da comunidade São João, na qual nós estamos aqui fazendo essa transmissão, ao coração de cada um de vocês. Deus abençoe. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morrer por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então verei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo